amigo, cara amiga, prosseguindo em nossa jornada, Jesus Cristo revelado através das Sagradas Escrituras, estamos estudando Jesus Cristo revelado no tabernáculo. Neste capítulo, nesta questão em si, nós vamos analisar as cortinas e as cores das quais foram compostas o tabernáculo. As cores que compõem o tabernáculo são púrpura, carmesim, azul e branco. Essas são as 4 cores presentes nas cortinas do tabernáculo. E os tecidos que foram usados foram tecido de pele de carneiro, ou seja, couro, pele de carneiro, pele de cabra e pele de texugo. Texugo, algumas traduções traz como pele de animal marinho, ou então pele fina. Algumas traduções aí vão divergir. No original nós vamos ter animal marinho e por causa do termo usado ali associa-se ao texugo, mas não temos aí como precisar exatamente. Vamos colocar aqui, como algumas traduções nos trazem, pele de texugo, mas também pode ser algum outro animal marinho que não seja exatamente um peixe, mas sim um mamífero que seja marinho. E também nós vamos ter as cortinas de linho, que separava a casa, a habitação de Deus do povo, fazia que separava o pátio, compunha o pátio do tabernáculo. Bom, vamos analisar então as cortinas que cobriam o Santo dos Santos e o lugar santo. Nós temos a primeira cortina, eram 4 cortinas. Nós temos a primeira camada de cortina, era a mais bela, a mais detalhada e a mais colorida, feito de 10 cortinas entrelaçadas uma às outras, de linho fino retorcido com cores azul, púrpura e carmesim, ou também escarlate. Ainda recebiam os desenhos de querubins bordados habilidosamente pelos artesãos. Então, observe aqui, o tabernáculo, o lugar santo, e o Santo dos Santos, ele era constituído de 4 cortinas. Observe, a primeira cortina era a mais bela, essa que cobria primeiramente o lugar santo e o lugar santíssimo. Essa cortina toda colorida, com querubins bordados, obra de artesão, muito linda. E por cima desta primeira cortina, nós temos uma cortina de linho fino, estava cobrindo a primeira, essa segunda é de cabra, a primeira de linho fino, desenhada com obra de artesão, desenhada querubins nela, cobrindo esta cortina primeira, toda detalhada. Observe aqui, nós vamos ter essa segunda cortina, que é constituída de pele de cabra. Suas dimensões eram maiores que a primeira, de tal modo a encobrir totalmente a primeira coberta e ainda estender-se sobre as paredes da tenda. Eram 11 cortinas entrelaçadas, cujas medidas totais eram de aproximadamente 14 metros de comprimento e 20 metros de largura. Então, o lugar santo e o lugar santíssimo eram constituídos de 4 cortinas. Observe, a primeira cortina, essa cortina toda linda, toda detalhada, observe aqui. Aí, cobrindo essa aqui, vem uma segunda de pele de cabra. Aí ainda tem uma terceira cortina. Veja aqui a terceira cortina. De peles de carneiro tingidas de vermelho. Compunha a terceira camada da cobertura da tenda. Observamos aqui essa terceira cortina. E ainda teremos a quarta cortina, que é essa aqui. Esta é a cobertura superior, que estava por cima de todas as outras e que ficava visível para quem olhasse de fora, feita de pele de texugo. Vale a ressalva que eu
acabei de fazer a vocês. Então observe, aqui está uma visão mais ampla do tabernáculo. Como eu vos disse, separando a casa, a habitação de Deus, que era o lugar santo e o lugar santíssimo, estava essas cortinas aqui, fazendo o pátio da casa de Deus. Essas cortinas eram constituídas de linho fino branco. E também temos aqui a porta, né, de entrada no átrio, que era de linho todo trabalhado, obra de artesão, né, com os querubins. Um aspecto interessante que eu quero frisar é o seguinte: ao mesmo tempo em que aquelas 4 camadas de cortina denotavam beleza, também sugeriam modéstia. Beleza para os que adentravam ao santuário, modéstia para os que observam de fora. Leo Cox, um comentarista, ele fez a seguinte observação: algo importante sobre este jogo de glória e simplicidade no tabernáculo. Há excelentes lições espirituais no capítulo 26 de Êxodo. A cobertura graciosamente colorida que estava por baixo das outras coberturas só podia ser vista por dentro do tabernáculo. De fora, os pelos de cabra, as peles de carneiro e de texugo davam uma aparência muito comum, mas de dentro a beleza era notória. Então observe, olhando por fora, o tabernáculo ele não tinha beleza. Ele não era algo suntuoso, estrondoso, que chamava a atenção de todos e de longe. Não, muito pelo contrário. Olhando por fora, ele era uma tenda comum. Ele era uma tenda comum e não tinha muitos atrativos. Mas à medida que adentrava, já começando no seu pátio e no lugar santo, e muito mais no lugar santíssimo, aí sim começava-se a deslumbrar a beleza e a glória do ambiente. Isso é um aspecto interessante que eu vou comentar posteriormente, simbolizado, né, tipificado em Jesus. Bom, então vamos ver agora alguma tipologia desse aspecto, das cores, dos tecidos e desse aspecto de que por fora não havia beleza, mas por dentro muita glória. Vamos pegar primeiro as cores. A cor púrpura, ele realça a realeza de Jesus Cristo. Sabemos que os reis, os imperadores, eles tinham mantos vermelhos de cor púrpura. Então, essa cor, ela vai realçar a realeza de Cristo, que é rei, descendente da casa de Davi, e para ser rei ele nasceu. E o Evangelho de Mateus, escrito por Mateus, apresenta Jesus Cristo como filho de Davi. A genealogia de Jesus Cristo vai até Davi, retratando que Jesus Cristo sim é descendente de Davi e por isso herdeiro do trono de Israel. A cor carmesim, ela vai realçar cor de sangue. E essa cor está relacionada ao Evangelho de São Marcos, porque apresenta Jesus Cristo como servo sofredor, aquele que deve sofrer, padecer, ser imolado, derramar o seu sangue para a remissão dos nossos pecados. Isaías capítulo 53 vai nos deixar muito bem esclarecido isso. A cor azul simboliza o céu, a divindade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muito bem retratado no Evangelho de São João. O Evangelho de São João apresenta Jesus Cristo como o Deus encarnado, realçando a divindade de Jesus Cristo. E o azul, evidentemente, lembra o céu. Então, mostrando que Jesus Cristo, ele tem a sua origem nos céus. Branco representa pureza, santidade, isso é bem evidente. E o Evangelho de São Lucas apresenta Jesus Cristo como o homem perfeito, o homem sem pecado.
sem nenhuma mancha, sem nenhuma mácula. Então o branco também, ele vai tipificar algo em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os tecidos, as peles, pele de cabra vai simbolizar o ministério profético do Senhor, porque a gente sabe que os profetas se vestiam assim. Elias é o grande profeta, ele se vestia assim, vestia-se com peles de animais. Então a pele de cabra vai representar o ministério profético de Jesus Cristo, que fora profetizado por Moisés, que Deus levantaria um profeta no meio do povo de Israel, semelhante a ele, do qual o povo deveria ouvir e atentar às suas palavras. A pele de carneiro fala de sacrifício oferecido pelo Senhor na cruz. Em Gênesis 22, versículo 3, lá Abraão, ele vai sacrificar Isaque, e para substituir Isaque naquele sacrifício, Deus providencia um cordeiro, um carneiro para si, e então Abraão oferece em holocausto no lugar de Isaque. A pele de carneiro vai representar então exatamente isso, o sacrifício oferecido pelo Senhor na cruz do Calvário. A pele de texugo, pele fina, pele de animal marinho, simboliza a falta de beleza do Senhor, profetizado em Isaías capítulo 53, versículo 2 e 3. Um aspecto interessante que eu quero frisar é que, assim como o tabernáculo, sendo olhado de fora, não se via esplendor, não se via glória, não se via algo que pudesse fazer com que as pessoas fossem atraídos a ele, mas o interior, o que se fazia ali, quem habitava ali é o mais importante. Assim também era o nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos desprezaram porque olharam para ele e viram: quem é este homem? Os reis se vestem de glória, os imperadores têm os seus cavalos esplendorosos, os reis têm os seus palácios, o seu esplendor, as suas vestes atraentes, os seus mantos, a sua coroa de ouro, os seus súditos, os seus servos. E Jesus Cristo, quem o via caminhando para lá e para cá, anunciando as boas novas do Senhor, via-no como um homem simples, como um homem comum. Mas quando ele abria a sua boca, aí sim nós víamos a glória como do unigênito do Pai. Nós víamos o verdadeiro Deus pronunciando palavras através da boca daquele homem que estava entre nós. Quando ele falava, tinha autoridade. Os espíritos obedeciam, as enfermidades eram curadas, nada ficava sobre a sua palavra. Por quê? Porque a sua glória, o seu esplendor estava interiormente. Que aspecto interessante, que aspecto muito lindo. Para nós conhecermos Jesus Cristo, para nós conhecermos o Senhor, para nós conhecermos a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, nós precisamos mergulhar, ver o interior, ver o que há por dentro. A glória está por dentro, o esplendor está por dentro. Linho fino e branco, parede que separava o povo da morada de Deus, representa a santidade do Senhor. O que nos separa de Deus? A Bíblia Sagrada nos diz, Isaías 59, 2, as vossas iniquidades fazem separação entre mim e vós. Então, o linho fino e branco representa a santidade do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. E o que faz separação entre nós e Deus é exatamente a santidade do Senhor, porque nós somos pecadores. Para nós nos aproximarmos ao Senhor, nós precisamos que os nossos pecados sejam lavados e purificados, e isso eles são uma vez que nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador.
Estimado amigo, é isto, as 4 cores, as 4 cortinas que compõem o tabernáculo, e no próximo vídeo caminharemos um pouco mais. Deus que vos abençoe e até a próxima.